Olá! O conteúdo que você vai assistir agora foi gravado durante o Agiotech Meeting, que em sua 10ª edição teve como tema Colaboração e Reinvenção em Tempos de Complexidade. Futuro dos produtos biológicos, o norte da revolução da categoria. O mercado de produtos biológicos tem crescido em ritmo acelerado no Brasil, puxado por alguns drivers. Entre eles, o avanço da agricultura sustentável, a busca por alimentos cada vez mais saudáveis e a resistência das plantas aos químicos tradicionais. Participam deste painel Isabel Pádua Paz, sócia fundadora da Biota Innovations, André Kraide, CEO da Agrivale Brasil, e Bianca Guimarães, coordenadora de PDI da Vitalis. A moderação é de Fábio Pereira, diretor do Centro de Excelência em Agribusiness da PwC. Um prazer estar aqui hoje, uma honra moderar esse painel aqui, casa cheia, nesse segundo dia do Agiotech Meeting, para um tema também complexo de solução. Então, para a gente que está discutindo esse tema, essa discussão, várias soluções para os desafios, a gente está aqui hoje para falar do futuro dos produtos biológicos. Qual o norte, o que norteia a revolução dessa categoria? Eu particularmente considero e acredito que seja uma das tecnologias com maior potencial disruptivo que a gente vai ter para os próximos anos para a solução desses problemas. A começar pelo que até o palco anterior foi comentado sobre energia, que é parte também do papel da agricultura. Produção de alimentos, produção de fibras e produção de bioenergia. E a gente vive um momento de uma transição para uma bioeconomia. Então, mesmo a agricultura que a gente comentou utiliza combustível na sua frota, os insumos químicos vêm de indústria petroquímica, os defensivos, fertilizantes, e a gente caminha para um cenário onde a matriz de toda a produção de alimentos, fibra e energia passa a ser composta também pelo papel da agricultura. Então, nesse contexto todo de reinvenção da agricultura, a gente tem também tudo que vem nessa bioeconomia, não só a bioenergia, através de biomassa, a gente tem todo o tema de biodiversidade e passa pelos bioinsumos, então insumos que vêm por a questão biológica. E num momento que a gente vive uma mudança climática de aumento de temperatura, falando um pouquinho aqui de conceito agronômico, temperatura muda tudo no ecossistema, muda a relação solo, planta, atmosfera, e isso muda a questão do solo, principalmente, que a gente vai tratar aqui dentro dos bioinsumos, os biológicos. Então isso traz uma complexidade muito maior de todo o trabalho, desde o melhoramento genético até como que são os insumos para tornar essas plantas mais resilientes no futuro. Então, sobre isso que a gente vai trocar essa ideia, comigo aqui no palco, especialistas, passar para eles aqui também se apresentarem, para a gente entender um pouco mais de cada um e começar esse bate-papo. Bom dia, Fábio. Bom dia, equipe PwC. Muito obrigado pelo convite. Isso para nós que estamos trabalhando no setor é de uma grande alegria, porque nós... quando eu vou fazer essa apresentação, eu sou a Isabel Cristina Pádua Paz, gaúcha de nascimento, com uma empresa fundada em Uberaba. Somos parceiros da PwC, somos parceiros do AgTech, onde a gente está lá com o nosso escritório em Uberaba, no Moon Hub, Sou mestre em biotecnologia, doutorado em fitossanidade. Aí vocês devem pensar, ela é professora aonde, pesquisadora aonde? Não, nós usamos esse conhecimento que a gente gerou durante essa transição do mercado para um mundo mais sustentável, uma agricultura mais sustentável, para fundar a Biota. A Biota ela é uma empresa que ela tem 8 anos enquanto CNPJ, mas nós estamos, tanto eu quanto o Alexandre, que é meu sócio, engenheiro agrônomo, batalhando por essa bandeira do biológico há 25 anos. Então, para nós, esse convite de estarmos aqui nesse ambiente hoje é uma satisfação e até uma realização pessoal. Bom dia a todos. Isabel, a gente é conterrânea de empresa, sou pesquisadora, sou coordenadora de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Vitalis. A Vitalis é uma empresa que começou seus trabalhos agora em 2023, em Uberaba também. Também temos nosso escritório lá dentro do Moon Hub, em Uberaba. A Vitalis entra no mercado de um momento que a gente está no principal boom, apesar de toda a redução, um pouco do crescimento aí no último ano, até por conta de todas as condições ambientais do último ano. Ainda é um mercado em grande expansão, diferentemente de mercado de químico aí, que tem crescido 3%. A gente conseguiu atingir aí quase 15% ainda nesse ano
apesar de todas as dificuldades. E a Vitalis vem com um potencial muito grande e com a responsabilidade muito grande de trazer inovação para um setor que está em plena expansão. Então, a gente tem como prioridade, né, estar na vanguarda do desenvolvimento e não ser só mais uma empresa dentro do biológico com produtos básicos, que é o que a gente tem tido no mercado ainda. Então, dentro de todo o meu escopo de trabalho, o principal ponto é trazer inovação, né, fazer com que a gente consiga reduzir um pouco os gaps que ainda existem dentro do biológico e, assim, fazer com que esse mercado volte a expandir, apesar de todas as dificuldades que a gente ainda vai passar aí nos próximos anos. É um prazer estar aqui com vocês e eu acho que a discussão hoje vai ser bem interessante, até por conta de todos esses especialistas que a gente está juntos, nós estamos juntos aqui nessa mesa redonda. Bom dia, pessoal. Eu sou o André Craide, eu estou com o CEO da Agrivale. Queria agradecer ao Fábio, ao Dirceu pelo convite de estar aqui hoje para discutir um tema tão importante e tão apaixonante. Eu acho que tem muita coisa a ser descoberta, discutida, e mais importante de tudo, como é que a gente colabora para colocar o nosso país à frente dessa nova revolução agrícola, que, como engenheiro agrônomo, é um prazer enorme estar participando dessa nova revolução. Já tenho algum tempo de carreira, participei de algumas outras revoluções no passado, com alguns colegas que eu vejo por aqui, mas essa é realmente uma onde o consumidor está pedindo essa mudança e a gente tem que atender o consumidor da melhor maneira possível, através dos nossos agricultores. A Agrivale tem 21 anos no mercado, bastante investimento em pesquisa e desenvolvimento de produtos biológicos, pioneira na mistura de micro-organismos, e eu acho que, como todas as empresas que investem em pesquisa, desenvolvimento e inovação no setor de bioinsumos, existe uma gama enorme de frentes e grande dificuldade a gente decidir aonde investir, onde priorizar, pela biodiversidade do país e pela quantidade de culturas e pela quantidade de micro-organismos disponíveis. Acho que a gente tem aí uma infinita possibilidade de criar novas soluções para o agricultor. Então, espero que nosso debate seja bem produtivo e que possa gerar mais perguntas para a gente poder responder nos próximos meses. Obrigado mais uma vez. Obrigado aí pelas apresentações. Na mesma dinâmica que o painel anterior, que não estava aqui, a gente vai começar esse bate-papo, algumas perguntas, e logo mais a gente abre também para a participação do público, então já vão pensando nas perguntas. Nesse tema que a gente trouxe, trazendo, né, vocês trouxeram um pouco aí de quão complexo é também trabalhar com biológicos em função, né, tudo que envolve biologia, tem muita interação. E a gente sabe que para essas soluções não tem uma solução única, né? Algo que seja uma coisa que resolve todos os problemas. A gente começa a ter muito mais interação, uma visão holística, onde produtos biológicos passam a fazer parte, né, do manejo de forma mais frequente e entrando nessa matriz também de decisões. Então, até então a gente olhava muito o aspecto químico, físico, e hoje o aspecto biológico começa a fazer parte. E aí tem uma interação, né, de manejo mais integrado, participação ou uma interação com químicos, né, o defensivo químico, mas também a parte de nutrição. Nesse contexto, como tem caminhado a parte de desenvolvimento de produtos e tecnologias, né? Está vindo aí de safras desafiantes. E como que está o pipeline, a construção desse portfólio como prioridade? O que tem para solucionar de curto prazo as demandas que a agricultura? Muito bem. Bom, perguntas fáceis, né? Eu acho que a gente tem vários fatores que a gente tem que tomar em consideração no momento de decidir o que desenvolver e como avançar com alguns produtos. O ponto que você trouxe, Fábio, de estar coexistindo e complementando o manejo que o produtor tem hoje, que é a base química, ele é extremamente importante. Então, acho que no passado a gente já teve aí um trauma onde promessas foram feitas e não cumpridas. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com as promessas, mas já tem evoluções bem significativas. Acho que, se olhar o mercado de bionematicidas, ele avançou bastante e já se torna praticamente independente, não há necessidade dessa coexistência, mas outros mercados são bem desafiadores ainda. Então, muita pesquisa está sendo feita, mas eu acho que ainda essa mentalidade de coexistir, de complementar, ela é super importante. Eu gosto muito, eu comecei minha carreira com fertilizantes e a gente falava muito de análise físico-química de solo naquele momento,
a gente já consegue falar sobre análise de microbiota de uma maneira bem mais acessível e completa. A gente tem uma parceria forte com a By Mycel, que está aqui, inclusive, no evento também, o Rafael e a Estela, onde a gente consegue conversar com o agricultor sobre a realidade da propriedade dele. Isso nos dá um norte bem mais claro de por onde começar e que tipo de conversa a gente vai ter para explicar o manejo que ele pode adotar, visando a construção de uma agricultura regenerativa, olhando para o sistema e não só para uma cultura, seja soja, milho, cana, algodão, olhando o sistema como um todo, numa visão de médio e longo prazo. E um ponto extremamente importante, eu acho que aí tem a ver com tecnologia, de novo, investimento em P&D, é que os biológicos têm que trazer soluções que não atrapalhem ou que não dificultem a parte operacional do dia a dia do agricultor. Então, não adianta a gente trazer uma tecnologia que funcione super bem, isso aqui é inviável operacionalmente. Então, isso é um ponto extremamente importante que a gente na Agrivale leva muito em consideração no momento de avançar um produto. Se ele tem muitas restrições no momento do uso, ele morre antes de ser lançado no mercado, porque isso não é uma coisa viável no nosso ponto de vista. Então, acho que muitos desafios tem, e uma olhando para o lado operacional, dos nortes que a gente tem dentro do P&D é tentar trazer produtos que tenham mais de uma função. Então, que sejam um nematicida, um bionematicida, que seja um biofungicida e um melhorador de performance, um condicionador de solo, através da combinação de micro-organismos e uma tecnologia de formulação adequada. Perfeito. Seguindo nessa linha que o Craig começou, eu acho que a curto prazo, o ponto é otimizar o que a gente já tem e entender melhor o funcionamento desses produtos. Hoje a gente trabalha, por exemplo, fungos entomopatogênicos que têm ação endofítica, mas que a gente não está procurando entender como essa ação endofítica está trazendo benefício para a planta no geral. A gente precisa, com o que a gente tem, né, a curto prazo, como eu disse, entender melhor esses modos de ação e como que esses produtos, por exemplo, eu estou fazendo um entomopatogênico, um fungo entomopatogênico em uma área, na hora que a gente vai fazer uma análise, né, de incidência da praga ou de redução de uma população, ok, tive uma boa redução, mas a produtividade da cultura aumentou. E aí, essa produtividade que aumentou não pode estar somente relacionada ao controle dessa praga. Né? Aqui, o professor Ítalo, da Exalc, aqui de Piracicaba, da Embrapi, tem trabalhado muito nesse sentido de entender os efeitos secundários desses micro-organismos. E isso é muito importante, né? Isso pensando no que a gente tem agora, para a gente já estar trabalhando. E aí, a gente consegue pensar no futuro. Porque a partir do entendimento do modo de ação e de como esse micro-organismo está trabalhando junto com a planta, a gente começa a criar perguntas para gerar novas inovações, né? Porque é o que eu digo, né? Se a gente tem problema, a gente tem oportunidade. Então, acho que o ponto dentro do que a gente tem hoje é entendimento melhor. A gente fala muito que a gente tem produtos, como eu disse mesmo na minha fala anterior, básicos, né? Metarrhizium 425. Mas esse Metarrhizium 425 tem ação endofítica. E como que isso está melhorando o dia a dia da lavoura? Como que esse micro-organismo está melhorando o potencial produtivo de uma soja, por exemplo? Então, é bem interessante que a gente siga por esse caminho antes de começar a pensar em inovação. Entendimento do que a gente já tem. A tecnologia de bioinsumos, ela enquanto implantada no campo, ela é jovem, né? Quando eu comecei, o primeiro Sicombiol que eu participei foi em 2001, em Poços de Caldas, era meia dúzia de gato pingado, muito ligado à entomologia e sem uma aplicação direta no campo, né? Ainda era uma questão de bancada de laboratório. Então, como a gente foi se desenvolvendo para uma parte mais de pesquisa, todas essas vivências que a gente teve, depois aliada à experiência que a gente teve na indústria, nos ajudou no desenho do portfólio da Biota Startup que foi construída ali em 2015. Então, a gente já buscou trazer algumas soluções baseadas naquela experiência de conhecer as dores do produtor. Por exemplo, o nosso primeiro produto registrado já é uma mistura de micro-organismos, né? 2 espécies Trichoderma, uma espécie de bacilos, uma formulação de grânulo dispersível com 18 anos de vida de prateleira, que é uma grande dor da distribuição, né? A parte da vida de prateleira de bioinsumos. É claro que por ser um setor jovem também, a gente tem que ter também produtos, né, vamos dizer assim, com um custo mais barato para que seja a parte de experimentação do produtor. Ele ainda não tem uma segurança, uma parte dele, né,
de biológico realmente funciona, posso trocar, ainda está naquela parte de substituição por um químico. Nós na Biota enxergamos essa questão de que o bioinsumo ele não é uma substituição do químico, apesar da gente ainda fazer uso da regulação do químico para o registro biológico, se inspirar também no posicionamento do químico para posicionar o biológico. Ele é muito mais que isso. O biológico ele conversa com a planta, né? Eles estão evoluindo juntos há milhões de anos. Não é apenas uma molécula química que faz um serviço, matou ou não matou. E quando a gente pensa no desenvolvimento de novos produtos, né, a longo tempo, agora em junho do ano passado saiu a portaria número 1, né, em que permite que a gente faça o uso de metabólitos e organismos geneticamente modificados também na composição dos bioinsumos, o que não se podia, pelo menos, dar garantia antes. Metabólitos, hoje os produtos, os bioinsumos que a gente utiliza, a maior parte deles já tem metabólitos, né? Porque durante o processo de produção e quando a gente isola e seleciona micro-organismos de elite, a gente já pega os melhores produtores de metabólitos. O que a gente vai começar a fazer agora é dar a garantia, o que vai ser um grande desafio também, né? Do ponto de vista laboratorial e do ponto de vista de vida de prateleira também, que a gente sabe que existe em todas as fragilidades. E pensando em organismos geneticamente modificados, eu gostei que o André falou lá no início sobre a biodiversidade brasileira. Eu enxergo, vamos transformar um bacillus com uma outra função agronômica. Eu enxergo que a nossa natureza é um laboratório a céu aberto. A gente da Biota tem um biobanco com diversas cepas, onde a gente faz acesso a eles para fazer o desenvolvimento dos nossos produtos. Então, eu enxergo que a transformação genética ela vai entrar mais tentando resolver os problemas da indústria, aumentar produtividade, concentração, vida de prateleira. Eu até pensei em fazer uma provocação assim, por que a gente não transforma uma diazotrófica, um azospirillum, com um cassete gênico de esporulação de bacilos? Se a gente colocou um cristal numa planta, é possível, né? Por que a gente não transforma uma bovéria com um gene de síntese de melanina e faz uma bovéria mais escura, que vá suportar melhor a radiação ultravioleta, que a gente sabe que é um outro problema de transformar isso que tu falou, né? O biológico não numa especialidade também na hora de posicionar e aplicar, mas um biológico que seja uma ferramenta do dia a dia prático, né? Para que a gente tenha uma adoção cada vez mais generalizada dessa tecnologia. Bom, excelente e complexo, né? A gente vê esse tema e acho que tem um ponto que me chama a atenção, que é o biológico ele atua de uma forma colaborativa, né? Se a gente pode dizer assim, com a planta, né? Ele não resolve só um efeito pontual, mas existe toda uma dinâmica ali nesse sistema que talvez é o que a Bianca comentou, né? Você vê o resultado, mas você ainda não entende como é que isso funciona, como é que essa colaboração em todo esse micro-organismo, nesse ecossistema funciona. E dentro, considerando que a gente tem tecnologia, tem inovação, apesar de ser jovem, como né, a indústria, acho que é uma tecnologia muito antiga, né, não é nova como tecnologia da natureza, mas como aspecto comercial, inovação, igual o André comentou também, né, como decisão não ser levado em conta. E hoje passa a ser, te vê o potencial disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê esse mercado crescendo, né, segundo dados daí da CropLife, 21% ao ano nos últimos 3 anos, batendo aí na casa de 5 bilhões de reais. E, por outro lado, tem uma pesquisa também da Fiesp recente que dá ordem de 30% de produtores ainda não utilizam algum biológico ou parcial. E tem um pouco que você comentou, né, Isabel, de restrição ou de desafio, porque muda a dinâmica, né? Você precisa não necessariamente reinventar, mas é um modo diferente de atuar o manejo agronômico no sistema com biológico. Como que está essa tendência? É algo que faz, que impacta, né? Isso é uma curva que a gente ainda vai ver mais crescente. Como é que vocês que estão no mercado estão vendo essa curva de adoção pelos produtores rurais? Bom, é um tema bastante polêmico e em função do que está acontecendo com o preço de commodities agora nas últimas 2 safras, acho que teve uma desaceleração nesse crescimento por motivos óbvios de rentabilidade e margem da produção agrícola, mas ele continua crescendo. Então, eu acho que se a gente olhar para os próximos 6 ou 7 anos, ainda a gente sustenta um potencial de crescimento aí de multiplicar esses 5 bilhões de reais por 4 ou 5 até 2030, 2031. Então, a tendência é essa. Se a gente usar algumas referências de mercados como Europa e Estados Unidos, muito focado em HF, hoje a gente tem a ordem de 20, 25% do mercado de defensivos ou de proteção de cultivos já é feito por produtos biológicos. Na América Latina, esse número
não chega a 10% ainda. E tem uma grande diferença, no meu ponto de vista, que eu acho que aí o Brasil tem um papel muito importante, que é da utilização de bioinsumos em culturas de grande escala, como soja, milho, cana-de-açúcar. É a primeira vez que a gente está vendo isso acontecer de maneira significativa e de maneira impactante. Então, aí olhando para o nosso país e para o nosso pioneirismo em agricultura intensiva, a gente tem a chance realmente de posicionar o Brasil como o principal player, o principal jogador nessa transformação da agricultura, utilizando a biodiversidade que a gente tem aqui e com a adoção rápida dessas práticas. Então, acho que a curva de adoção ela vai ser muito mais acentuada do que foi em outras revoluções ou em outras tecnologias. Primeiro porque funciona e traz um benefício muito grande para a operação, para a produção. E segundo, porque a gente tem muitas opções, muitas empresas investindo bastante nisso. Então a gente deve ter o agricultor aumentando essa adoção ao longo do tempo. A situação de mercado realmente não nos favorece hoje, principalmente para os não usuários, né, que falam assim, estou com um controle de custo muito rígido, de custo de produção. Quem não usou, talvez não seja o primeiro ano esse que ele vai utilizar. Mas isso vai tomando escala, tendo massa crítica para se tornar a prática adotada usualmente por todos os produtores brasileiros. E a expansão para outras culturas vem acontecendo também. Levando para o lado prático, né, do contato que eu tenho com o campo, com a equipe de campo, a ponta literalmente, o agricultor brasileiro ele é um cara que ele quer agregar valor no produto dele, né? Beleza, a gente tem a soja e o milho, né, que a gente bate muito no custo de produção, principalmente em anos difíceis, mas é um produtor que quer agregar. Eu acho que o principal desafio, por exemplo, da ponta é mostrar qual que é o valor que esse produtor vai estar agregando utilizando o micro-organismo, né? Então a gente fala que é uma venda técnica, é uma venda consultiva, não é algo que a gente consegue chegar sem fazer um PGD bem feito, sem utilizar esses resultados de forma coerente, de forma a mostrar para o produtor que, por exemplo, às vezes ele não utiliza um produto como um inoculante. Eu tive no Paraná, no sul do Paraná, em alguns locais que o pessoal faz soja só com bradisóbio, nem passa pela cabeça utilizar uma co-inoculação, que é uma das práticas mais básicas dentro do controle biológico, né, dentro dos biológicos, dos bioinsumos. Então, pensando na ponta, realmente eu acho que a gente precisa potencializar essa forma de mostrar para a nossa equipe de vendas como passar valor ao produtor, e aí a gente já dá um grande passo. Então, eu acho que o produtor brasileiro ele é muito aberto a novas tecnologias, mas a gente precisa potencializar aí como que a gente leva isso para ele. Nós também temos essa mesma visão, né, de que o produtor ele é ávido por esse tipo de tecnologia, porque ela faz entregas, né, ela protege a lavoura, ela traz sustentabilidade, que é uma questão que está cada vez mais sendo abordada, até pelo mercado consumidor que está buscando, ainda assim como a questão da passagem de avião, né? Tem a questão de agregar valor a um alimento tratado com bioinsumo, ainda não se passa isso, mas o produtor está ávido. E se a gente pensar no momento, novamente, como a gente está nessa transição, por ser uma tecnologia jovem, eu enxergo que o produtor ele está num momento de entender o que está acontecendo, né? Porque ele é abordado o tempo todo com diferentes tecnologias, o meu é melhor que o teu, esse não funciona, né? Muitas vezes até de uma forma pejorativa, né? Então, acho que ele está nesse momento de educação. Na verdade, não só o produtor, toda a cadeia, né? Então, a gente enxerga diferentes produtos, diferentes formas de trabalhar os bioinsumos. Então, a gente precisa trazer a segurança para o produtor. A gente está nesse momento de o que é um biológico de qualidade, né? Ainda, o que é um biológico bom? Ele não sabe, essa é uma pergunta. O que é esse monte de número aí? O que é esse monte de ativo? Isso me entrega mais, mas o teu é tanto. Então, eu acho que é uma tecnologia complexa. Ele está passando por essa fase, mas é um caminho sem volta. Só vai crescer mais. Permite só fazer um comentário rápido. Eu acho que é muito importante o que você trouxe, porque
porque tem uma necessidade de mudança no olhar também do produtor, né? De um olhar mais sistêmico e de médio prazo. E a gente não tem ainda histórico para modelar isso, mas eu acho que é o olhar daquela safra, daquela rentabilidade específica, não é o que a gente precisa para essa agricultura regenerativa, né? Para a gente regenerar o solo, a gente precisa de vários anos, várias safras, com várias culturas e tudo mais. Então isso é um negócio muito difícil de construir, muito difícil de explicar no campo de maneira geral. Os mais tecnificados, sim, já adotam e fazem, mas a maioria ainda não. Então esse é um trabalho, uma tarefa árdua que a gente tem aí nos próximos anos. E aí, complementando só mais uma coisinha. Quando o André comentou ali sobre algumas tecnologias como os nematicidas microbiológicos, o que quis dizer, né, André? Mais de 75% da nossa agricultura hoje já faz a substituição, né? Já faz uso de bacilos, Bacillomyces, Purpureoccilium, né? Então, é uma tecnologia validada já pela agricultura brasileira, mas a maior parte das tecnologias não chegaram ainda nem à metade, né? Então, tem muito campo para a gente crescer. A nossa função enquanto empresa é trazer qualidade, inovação e segurança, né, para esse produtor. Com certeza. E a gente ontem foi comentado, né? Você comentou aí, André, a agricultura é um negócio de ciclo longo, né? Então, por essas características. E sobre o produtor, né? A gente tem visto bastante produtor aqui esse ano, a gente tem uma arena específica e envolve muita coisa, né? É biológico, é tecnologia, é digital, é muita coisa chegando ao mesmo tempo para você gerenciar todo esse negócio. Então, a inovação está vindo muito rápida e requer um tempo de adoção, né? Para todas as tecnologias, inclusive o biológico. Daí, o objetivo da gente trazer o produtor mais próximo do ecossistema para que ele também desmistifique tudo isso, consiga entender. Grandes produtores é mais fácil, né, pela escala, mas aquela grande parcela, a gente comentou que tem 400 mil produtores que fazem aí 80%, 90% da produção. Tem uma parte para ser atingida mesmo nesse grupo todo. Pessoal, vão pensando em perguntas aí. Enquanto isso, eu vou fazer mais uma pergunta aqui, depois a gente abre para vocês do público. Você comentou, André, do Brasil, né, com potencial de adoção e de escalar. E até na adoção, o Brasil é um dos países que mais adotam essa curva de crescimento, e todos aqui confirmaram que ela deve se intensificar nos próximos anos. Isso é natural, isso já acontece com outras tecnologias, a gente importa muita coisa, né, seja digital, seja praticamente fertilizante, 70% importado, o ingrediente ativo químico. No caso de biológico, a gente tem boa parte, né, empresas 100% brasileiras fazendo desenvolvimento pela biodiversidade que a gente tem aqui. É possível pensar um cenário do Brasil fazer esse processo inverso, de exportar essa tecnologia, não somente a gente ser grande na competitividade do que a gente já é no uso, mas com toda essa experiência da adoção, de educação, a gente exportar, né, sejam micro-organismos que atuam, talvez seja mais fácil no parte sul, né, no clima temperado, a gente pensar a África, uma fração da Ásia, mas também clima tropical, mas também para climas temperados, que a gente vê um movimento às vezes inverso, empresas de fora trazendo os micro-organismos para cá. É possível a gente inverter essa curva e ser um exportador de tecnologia de biológicos? O Brasil, ele é referência mundial, né, no desenvolvimento dos bioprodutos e no uso dos bioprodutos. E até do ponto de vista regulatório, né, o pessoal da Europa, o pessoal da América do Norte, conversa muito com o Ministério da Agricultura para se inspirar na nossa legislação, que não está perfeita ainda, mas existe um trabalho sendo feito na nossa legislação para fazer o desenvolvimento dos bioprodutos. Eu enxergo que o Brasil, nós enquanto biota, né, enxergamos que a gente ainda tem muito a trabalhar aqui internamente. Nós temos hoje cadastrados no Ministério da Agricultura 171 empresas produtoras de bioinsumos, né? E se a gente for realmente implantar no nosso campo, a gente não tem produto para entregar para todo mundo. Bovéria tem aquela dor da falta, principalmente fungos. Os fungos, para quem não conhece a tecnologia, ele é muito relacionado ao crescimento em arroz, né? Que a gente chama de fermentação sólida, muito exigente em área, metragem, metro quadrado. Isso traz uma dificuldade na escala. Então, eu acho que a gente tem um trabalho muito grande a ser feito e já existe, né, a parte da transferência das tecnologias brasileiras para o Paraguai, alguns países aqui da América do Sul, mas eu acho que a gente tem que fazer um
um trabalho, mas não tecnicamente não tem dificuldade quanto a isso. Poderia ser feito, sim. Eu acho que se a gente for pensar pelo ponto de vista de inovação, o Brasil está bem à frente. Então a gente tem esse potencial, mas é como você disse, se nós juntássemos todas as empresas hoje, a gente não conseguiria, com todo mundo adotando, a gente não conseguiria atender o mercado interno, né? E isso é muito bom, se você for parar para pensar, isso é muito bom. Mas, do ponto de vista de inovação, como eu trouxe, o Brasil está muito à frente, pensando que quando a gente vai para fora, é um produto utilizado em mercados de alto valor, né? Aqui a gente tem bastante adoção em cana-de-açúcar, a gente começa um processo de adoção em grãos, né, que são commodities e etc. Quando a gente vai para o exterior, e dependendo do país, é quase um mercado de perfumaria, né, o biológico. Então, eu acho que a gente tem muito a ensinar, né, para fora, como que a gente está utilizando e de que forma a gente consegue agregar, né, em produtividade com esse tipo de produto, mas, ao mesmo tempo, a inovação brasileira é muito pautada no Open Innovation, né, onde as empresas têm investido bastante em universidades, em centros de pesquisa, não só aqui dentro, mas fora também. Então, eu acho que o Brasil tem um grande potencial, mas a gente tem muito a crescer internamente. Eu não vou repetir, acho que vocês falaram muito bem, acho que o crescimento dentro do país ele é muito atrativo, então quando você vai priorizar investimento ou recursos de maneira geral, aqui sempre vai estar chamando mais atenção, mas existe sim uma demanda, a gente tem contato com Índia, Vietnã, e Estados Unidos, Europa e outros países. Existe aí uma diferença muito grande de país para país em relação à regulamentação, então a entrada ou não de micro-organismos externos, hoje tem países que não deixam entrar nada, então tem essa dificuldade. E um ponto que a gente já falou antes, que é a questão do shelf life, né? Uma coisa é você transportar um produto de São Paulo, de Minas para o Mato Grosso, para o Piauí. A outra coisa é você tirar um produto aqui para levar para a Tailândia, por exemplo, né? Metade do shelf life fica no navio e a outra metade nos processos de aduaneiros. Então isso ainda tem muita evolução para ser feita, mas eu acho que tem um fator que é mais de imagem ou mais institucional, que é a imagem do produtor brasileiro lá fora, que eu tive a oportunidade de morar um tempo fora e é triste de ver quando as pessoas perguntam, mas vocês estão produzindo alimento para 20% do mundo, mas estão desmatando a Amazônia e tudo, mas até você começar a explicar, eu acho que a gente precisa ir sim de um esforço grande para dizer que o produtor brasileiro, além de alimentar o mundo, ele alimenta o mundo de maneira sustentável e cada vez mais adotando práticas regenerativas e de agricultura sustentável. Então, esse esforço como país, eu acho que tem que ser feito, tem que ser colocado de uma maneira bem mais sólida e mais agressiva para mostrar o nosso valor aqui. Mas, de fato, a atratividade do mercado interno é muito maior do que o externo ainda. Excelente. Perguntas, pessoal? Opa, tem bastante aqui. Qual a ordem? Vai lá. Posso? Tá. Bom dia, eu sou Uriel, eu tenho uma investidora em Pré-Seed aqui em Piracicaba. A pergunta é o seguinte, o mercado de biológicos, agricultura regenerativa, bioinsumo já é uma realidade claríssima, né? Isso não tem mais o que discutir, né? Agora, tem toda uma curva de adoção que vocês também aí falaram. E os produtos vão evoluindo. A minha pergunta é o seguinte, nas tendências, tá? Temos muita coisa de primeira e segunda geração rodando aí nas empresas, né? Quais são as tendências, né? Como vocês enxergam as tendências? Porque elas podem facilitar em aplicação, pode facilitar em uma série de coisas, né? Claro que é meio cedo isso daí, mas a curva é rápida, às vezes, da adoção, está sendo muito forte. Então, a minha pergunta para vocês é das tendências do mercado. Como é que é o nome mesmo? Flávio, né? Uriel. Uriel, nós enxergamos que as tendências são algumas coisas que já estão acontecendo, né? São as misturas de micro-organismos, são o uso de diferentes categorias, posicionamentos agronômicos. Inclusive, quando a gente acompanha alguns estudos de mercado, a gente vê que cada vez mais haverá menos produtos separados no tanque, né? Por exemplo, produtos que agreguem ação nematicida, fungicida no mesmo produto, ou num frasco só, vamos simplificar. Então,
grande desenvolvimento em formulação para a gente tentar melhorar essa questão da vida de prateleira, porque a gente falou exterior, né? Mas a gente tem essa dor aqui dentro do Brasil, né? De fazer uma distribuição desses bioinsumos de uma forma que ele continue entregando as garantias dele com qualidade, vigor, né, de micro-organismo. Então a gente tem que trabalhar muito nessa parte de formulação ainda. A gente tem muita coisa em desenvolvimento, como aspectos moleculares, novos produtos, mas a gente ainda tem que fazer um arroz e feijão bem feito na parte de bioinsumo para que o produtor tenha essa segurança no uso, para a gente trazer as coisas mais tecnológicas. Sim, a curto prazo, a Isabel citou muito bem, né, o que a gente pretende, o que a gente tem que levar, né, ao mercado. E eu acho que, pensando em tendência, eu acho que o ponto também é que a gente precisa aproximar o mercado de biológico, a produção de biológicos, do dito farmacêutico, né? A gente precisa trazer mais tecnologia fabril, a gente precisa entender melhor, né, dentro de curva de fermentação, por exemplo, o que está sendo produzido, o que faz sentido, porque às vezes a gente está tendo produção de algum metabólito secundário que não é o interesse, e aí a gente conseguir agregar dentro de um produto, né, realmente aquilo que a gente tem de prospecção. Então, a gente vê que o mercado as próprias biofábricas tendem a chegar mais perto do mercado farmacêutico, um mercado mais robusto, né, um modo de produção com mais tecnologia, para que a gente consiga realmente trazer toda a pesquisa que tem sido feita, né, todo o entendimento metabolômico, genômico, proteômico, para dentro dos produtos, e isso conseguiria agregar bastante em shelf life, né? Porque aí a gente conseguiria entender melhor o micro-organismo e a dinâmica do micro-organismo com o metabólito que está envasado. Muito bem. Bom, eu acho que se a gente olhar tendências de médio e longo prazo, eu acho que, por lado da ciência, a notícia é muito boa, porque, como a gente falou antes, as possibilidades são infinitas para desenvolvimento de vários produtos e várias tecnologias. Para o ponto de vista do produtor, cada vez mais vai ficar difícil de ele tomar decisão exatamente pela quantidade de diferentes tecnologias que vão estar disponíveis no mercado para ele. Então, de novo, né, o que a gente discutiu antes, a capacidade das nossas equipes técnicas de vendas de conversar com o produtor de uma maneira bem técnica, mostrando o valor do produto e conseguindo explicar as tecnologias e como elas interagem com as outras que ele já usa, é um ponto muito importante que a gente vai ter que aprimorar nos próximos anos. Mas a notícia sobre tomada de decisão, ela deve ficar pior no meu ponto de vista. Cada vez mais a gente vai buscar, eu acho que, produtos que sejam específicos, né, para determinadas funções, podem ser multifunções, mas muito, muito específicos. Eu acho que isso vai trazer uma certa dificuldade na tomada de decisão. Mas a vantagem é que a gente vai ter, provavelmente, solução para todos os problemas, ou um conjunto de soluções que consigam melhorar o sistema, como a gente falou antes, de uma maneira mais ampla e mais médio e longo prazo. E um setor mais maduro também, né, André? Que aí a pessoa já vai conseguir, vai estar mais empoderada de informações para entender o que está acontecendo. E o produtor vai conseguir, eu acho que daqui a algum tempo, diferenciar exatamente o nível de tecnologia, o que está sendo comprado ou utilizado é exatamente aquilo, sem adição de coisa que necessariamente não deveria estar lá, né? Eu acho que isso ainda é um desafio muito grande para a maioria das empresas. Então, o investimento em tecnologia e principalmente na indústria, eu acho que o controle ou o nível farmacêutico, como você trouxe, é muito, muito importante. E isso demanda não só investimento, como conhecimento. E é um mercado novo, gente muito jovem, com muita vontade de fazer a diferença, mas ainda em número bem menor do que a demanda. E é interessante, acho que a pergunta que a gente tem, como toda tecnologia, uma maturidade, né, do mercado. Às vezes a tecnologia está pronta, mas como você comentou, né, Isabel, não dá, o produtor ainda não chegou, ele precisa ainda avançar em algumas adoções, por mais rápido que seja, para que chegue o time da tecnologia adequado. Né? Mais alguém? Bom dia. Vai lá. Me chamo Cauê, tá? Eu gostaria de entender quais são as principais dificuldades e desafios nas aplicações de bioprodutos e como as tecnologias de aplicação atuais poderiam contribuir ou melhorar para ter uma eficiência melhor, tá, nesses desafios enfrentados atualmente. Hoje, esse é um dos principais pontos que ainda travam o nosso desenvolvimento, que é o entendimento do produtor de como utilizar o produto, né?
A gente esbarra em testes de compatibilidade, a gente esbarra muito em empilhamento de tecnologia dentro de calda, né? Não adianta eu dizer o meu produto, o meu Bacillus X é compatível com a aplicação de um produto químico, um Sfermax, vamos citar nomes aí da vida, né? Porque no final das contas o produtor está colocando muito mais do que só um fungicida químico numa calda. Então, além de que quando a gente vai, por exemplo, para bioinseticidas, a gente precisa da tecnologia de aplicação, porque se a gente for para o lado de um BT, a gente precisa que a lagarta se alimente da folha ao qual, né, foi aplicado o produto. Então, eu acho que a gente volta na venda consultiva, né? O vendedor de biológico, né, o comercial do biológico tem que acompanhar desde o início da aplicação, desde a seleção dos produtos que vão para dentro da calda, não só isso também, muitas vezes a variedade de planta que está sendo utilizada, até o momento de pós-aplicação, acompanhamento do pós-aplicação, da dinâmica da doença, da dinâmica da praga na lavoura. Eu acho que isso vem muito na informação. Acho que nosso papel é muito levar informação ao produtor, né? Eu tive no setor de desenvolvimento de mercado da Vitalis no início, né, quando eu entrei na empresa, e a gente passava todo o portfólio, explicava como o produtor vê a bula, como que ele entende o que é um 10A10, o que é 100 gramas de conite por quilo de produto, e aí no final das contas a gente estava esbarrando em informação de montagem de calda. Então, eu acho que a gente precisa levar informação, a Vitalis, inclusive, é uma empresa que tem muita preocupação com isso. A gente tem utilizado, nossa equipe de marketing está aqui, a gente tem utilizado muito as redes para conseguir levar essa informação. Conseguir fazer, conseguir utilizar, a gente consegue, mas a gente precisa voltar na venda consultiva, sempre. Bom, eu acho que a gente tem que, de novo, trazer as diferentes oportunidades que a gente tem de aplicação, e cada uma delas vai demandar um estudo e uma dedicação da indústria, não só de bioinsumos, também indústria de máquinas, né? A gente tem uma filosofia na Agrivale de colaboração muito forte, então a gente trabalha muito com as empresas, tanto de aplicação no suco, quanto nas empresas de pulverizadores, para entender até o tipo de pressão no bico, né, na ponta de pulverização, qual a influência nisso dentro da viabilidade do micro-organismo, né? Uma coisa é você colocar o produto no tanque, a outra coisa é ele estar viável na folha ou no solo. É uma diferença muito grande que a gente ainda tem que mensurar e minimizar os impactos das aplicações. Compatibilidade, eu acho que é um ponto extremamente importante. A gente tem até dentro da Agrivale um aplicativo que auxilia ou facilita essa questão da compatibilidade, mas a presença no campo vai ser cada vez mais essencial e indispensável. Então, essa conversa, essa explicação, a dificuldade na operação, ela sempre existiu, independente dos biológicos, né, gente? Eu lembro, há muito tempo a gente discutia esse produto, ele tem 96,7% eficácia, o produto concorrente tem 96,2% e o agricultor erra 15% na regulagem do pulverizador. Ou é difícil manter essa precisão. Então, acho que, voltando ao diria, não é nem o arroz com feijão, é só o arroz já bem feito já está bom, né? Não precisa nem do feijão no primeiro momento. Bacana. Próximo. Bom dia, meu nome é Dirceu, eu sou sócio fundador da Agropac. Eu acho que foi a Bianca que comentou alguma coisa em relação ao shelf life, em relação aos bios, né? E a minha pergunta é com relação à embalagem, né? Como é que vocês enxergam a tendência da embalagem para os bioinsumos no sentido de todo esse desenvolvimento e essa utilização no mercado brasileiro? Obrigado. Dirceu, depois a Bianca complementa, né? Nós enxergamos que a embalagem ela tem um valor importante também no shelf life de produtos. Em inoculantes isso é gritante, né? Visto que os micro-organismos eles continuam se multiplicando após o invase. Como eu comentei, nós temos um produto que é formulação grânulo dispersível em água, o WG, que ele é envasado a vácuo, e aí com isso, onde diminui, né, a atividade da respiração do micro-organismo, e com isso a gente consegue aumentar a vida de prateleira. Então, uma tecnologia de embalagem
é super importante. Já existem estudos com a questão da atmosfera modificada também, mas ainda a questão é uma viabilidade mais de custo do que tecnológica. Eu acho que hoje a gente ainda está muito dentro do que o próprio indústria de químicos faz, né, em utilização de embalagem. Tirando, por exemplo, produtos à base de tricoderma ou fúngicos mesmos que vêm embalado a vácuo, né, mas que também às vezes pode até ser um problema no produtor de acordo com o transporte, né? A gente pode perder o vácuo, a gente pode acabar, né, entrando ar na embalagem e perdendo viabilidade por conta disso, o produto volta a se multiplicar. Mas indo muito para o simples, né? Não acho que nem é o foco da sua pergunta, mas a gente esbarra às vezes por exemplo, tem uma dose de um produto que é muito baixa e aí a gente está envasando em 5 litros, né? Então a gente precisa reduzir até o tamanho da embalagem, vai fazer diferença para o produtor na ponta de acordo com o tipo de área que ele está atuando. Então a gente precisa estudar isso muito mais, né? Principalmente por conta da utilização, como que esse produtor vai utilizar. A questão da atmosfera modificada é um ponto muito importante, mas a gente também pode pensar nisso na questão da indústria, né? Do ponto de fermentação, como que a gente otimizou isso dentro do fermentador antes de colocar na embalagem. Eu pessoalmente tenho um desconhecimento do que vem tendo de inovação para o lado de embalagens, tirando isso que a gente já tem dito. Bom, acho que é um ponto importante, mas ainda não é um ponto prioritário. A gente hoje olha para isso de maneira bem dedicada. A gente tem dentro da Agrivale hoje a filosofia de não ter nenhum produto que necessite cadeia de frio, mas a gente olha muito para a questão do transporte, do armazenamento dos produtos, e a gente tem uma pessoa dedicada para desenvolvimento de tecnologia de embalagens, olhando para potenciais melhoradores de shelf life através da embalagem, ou até pelo lado da agricultura regenerativa, de sustentabilidade, de trabalhar com embalagens hidrossolúveis, que para biológicos ainda tem um caminho a percorrer, mas sim, a gente tem olhado para isso de maneira dedicada, com recursos específicos para desenvolvimento de novas embalagens dentro no parque industrial. Pessoal, a gente está com o tempo esgotado aqui de perguntas, mas vou pedir para a gente... Oi? A gente vai pedir, Renata, a gente conversa depois, o pessoal vai estar todo aqui à disposição, mas acho que é interessante para a gente, né, fazer o fechamento aqui, o quanto, né, realmente o potencial disruptivo que tem o biológico em toda essa complexidade. De uma certa forma, né, o que a gente trouxe aqui a necessidade de estar no campo, né, de estar presente. Então, acho que por mais que a gente esteja vivendo, né, a época da inteligência artificial, de uma autonomia, mas tem algumas coisas que a gente precisa, né, usar a tecnologia, mas também estar presente, né, tem um trabalho de convencimento, tem um trabalho de presença de como isso tudo coordena essa dinâmica. E o potencial, né, de transformar realmente essas questões em termos de mudança climática, né, a necessidade de trazer mais esses temas biológicos, né, presentes. E acho que um ponto interessante da pergunta da embalagem é que a gente, né, olhando como negócio, né, tem a parte da tecnologia, tem a parte de desenvolvimento, mas depois tem a parte de entender o consumidor, né? Quem vai estar consumindo, aplicando o produto, tem embalagem, tem logística, tem custo, tem eficiência, então a gente vai observando a maturidade do mercado e como o mercado vai adotando essa tecnologia com os diversos desafios que existem em outras cadeias também. Bom, para encerrar então, queria agradecer a presença aqui do André, Bianca e Isabel. Fantástica a participação também do público, a gente vai estar aí para continuar. Obrigado pela presença do público também, né, por esse tema, e agradecer a toda a equipe aí do PwC Tech Innovation. Obrigado. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Fique ligado nas nossas mídias sociais e não perca a oportunidade de participar do próximo AGTech Meeting.